somos do canal Desmistificando a Migração Canadense. Eu sou a Débora. E eu sou a Ana Lu. E hoje a gente vai falar de um assunto um pouco polêmico, que o pessoal manda muita pergunta pra gente. Tipo, meninas, e aí? Se eu não tiver dinheiro suficiente pra aplicar para um college de 1 ano, de 2 anos, se eu fiz a prova de inglês, a de proficiência, e não atingi um nível de inglês necessário, ou até para fazer um college, ou até para aplicar para o residente permanente diretamente através do programa de Express Entry, como é que eu faço? E agora? Não tem mais jeito? E agora? Então, a gente tá fazendo assim uma opção, levantando algumas opções para vocês, e uma delas que a gente vai entrar hoje nesse assunto do vídeo é: se você não pode vir para estudar inglês ou fazer o college, a opção que a gente consegue ver é de você vir trabalhar. Mas para isso, como é que a gente pode fazer para a pessoa lá no Brasil poder vir trabalhar aqui? Em primeiro lugar, uma coisa que a gente pensou é para conseguir o Work Permit, que é o visto que você tem que ter de autorização de trabalho. Você, para conseguir esse visto, você tem que ter a Job Offer. E a gente vai entrar um pouquinho mais a detalhe daqui a pouco. E o que a gente acha, assim, que para conseguir você uma vaga de emprego no mercado canadense, seria, no nosso pensamento, muito mais fácil se você estiver aqui no Canadá do que no Brasil. Existem casos de pessoas... A gente sabe que tem, fulano foi contratado pela Apple para trabalhar lá nos Estados Unidos, estava no Brasil e mandou o currículo. Existe, mas é 1 em milhões, né, gente? A gente sabe que isso não acontece com todo mundo, não é assim, né? Então, assim, como é que a pessoa poderia conseguir... Eu acho que as chances aumentam, né, Débora? Eu também concordo. Se você estiver aqui, é mais fácil porque o empregador ele vai ver você, vai ter um momento na entrevista, porque existem várias fases na entrevista de emprego. Então, as primeiras até pode ser, inclusive hoje na pandemia, estão acontecendo, né? Sempre 100% online. Mas numa ocasião assim, normal, de temperatura e pressão, digamos, as entrevistas, a primeira acontece ou por telefone, ou você faz uma videocall. Mas depois chega a fase que você tem que realmente, né, fazer uma entrevista presencial. E você estando aqui, é mais fácil de você fazer essa comunicação, de você ir atrás, ir no escritório, deixa o seu currículo, conversa com alguém, conhece outra pessoa, começa até a fazer o próprio network. Exatamente. Que com vai as pessoas que podem lhe indicar, uma coisa assim. Então, assim, não é que... Estando aqui, vai trazer mais facilidade nesse aspecto. Se você tiver como vir pra cá, né? Porque assim, também é um custo, é aquilo que a gente estava pensando. Você tem que vir preparado para tudo, tem que vir com a mente aberta, né? Você tem que entender que você vai ter que investir também uma grana, né? Não é, vir pra cá pra ficar com... Exatamente, mas assim, nesse cenário de você, mas como é que eu vou pra aí passar algum tempo procurando emprego? É mais ou menos isso. Então, com o visto de turismo, de turista, ou até a própria ETA, que é a autorização de você vir. De entrar, né? O tempo máximo permitido são 6 meses. Então, você pode vir fazer uma experiência de tentar esse emprego, né? Conseguir essa oferta durante esses 6 meses. Mas tem que ter, como a Ana estava falando, essa consciência de que pode não dar certo. É um jogo que você vai ter que arriscar. E é muito arriscado, na realidade, ter que voltar pro Brasil. Não é o mais recomendado. Por isso que a gente tá falando, assim... se você realmente não tiver opção, tá? 0 opções de imigração, entendeu? Então, essa seria uma outra opção. A opção para quem não tem opção. Tá preparado para ter que enfrentar tudo isso. Então, isso seria mais ou menos o que a gente está falando, de você vir, passar esses 6 meses aqui. Inclusive, lembrar da questão do custo que você estava falando, de você não vai poder trabalhar nesse momento. Porque então, você não tem o visto de trabalho. Você vai ter que usar, na verdade, as reservas que você tem, né, as suas poupanças, e durante a sua estadia aqui, né, durante esse momento. Vou passar 2, 3 meses, ver como é que é, conhecer a cidade, ver se eu consigo realmente me sentir bem e me alavancar de alguma forma e conseguir, de repente, essa job offer. E os custos que você vai ter vão ser exatamente a passagem, em primeiro lugar. Chegando aqui, você vai ter que se manter, né? Então, a gente inclui aí um aluguel, alimentação, transporte, tudo isso, né? Então, realmente, não é barato. Então, não é todo mundo, a gente sabe disso, que não é todo mundo que vai ter uns 50 mil reais por aí que você vai precisar. Quando você conseguir o emprego, né? A empresa que vale sponsorar, que vale patrocinar para você poder tirar o visto de trabalho, você vai ter que pagar taxas do governo e tudo mais. Então, é uma grana, né? Então...
Não é todo mundo que tem esse dinheiro para arriscar, depois, por exemplo, não deu certo, voltei pro Brasil. Vou ter que voltar pro Brasil. Mas valeu só a experiência, digamos assim, né? Que na realidade, de certa forma também, você pode estar melhorando o seu inglês, né? Não é tudo perdido. Com certeza. É isso que eu ia até complementar. Então, já que você vai estar aqui procurando essa oferta de trabalho, você pode aproveitar para melhorar o seu inglês. Exatamente. Porque, óbvio, né? O útil é o agradável. E aí, tem escolas, ou melhor, bibliotecas. Formas de como você aprender de graça, digamos de graça. assim. E alguns grupos, até mesmo de brasileiros, pessoas que fazem esses encontros em alguns coffee shops, dão até aula mesmo de graça, tipo, que você pode fazer essa prática e ir melhorando, destravar a língua para você melhorar a sua comunicação, né, na conversa, principalmente no listening. E super válido, claro. Mas é como a gente está falando, a Lu falou. É um jogo e é arriscado e é uma grana que nem todo mundo tem pra... E você não vai poder trabalhar, viu, gente? Não pode trabalhar ilegal, não pode trabalhar sem o visto de trabalho. Então você vai ter que ficar aqui buscando esse emprego, vem com os currículos tudo impresso do Brasil, vai distribuir em todo canto para você encontrar uma empresa que possa aplicar essa patrocínio para você. E o que seria isso, né? Que a gente está falando, dessa job offer. O que é isso? O que é a job offer? Job offer, ela funciona, no caso, como eu estava falando, você foi, fez entrevista de emprego, o empregador, ele gostou de você e você vai ser o selecionado, mas você não tem o visto. Então a job offer, ela se resume, aliás, ela não se resume, mas ela faz parte do processo de LMIA, que é um programa, não pode dizer que é um programa, acho que sim, é um programa. Na verdade, o LMIA é o processo que você precisa, a empresa, na verdade, quem passa pelo processo de LMIA é a empresa. Não é o empregador, mas existem os requisitos que a gente vai falar do empregador e da empresa. Então, o governo, o LMIA é o quê? A sigla, né? Labor Market Impact Assessment. Então, traduzindo, resumindo, é uma avaliação que o governo faz para saber o impacto que aquela contratação daquele estrangeiro vai ter sobre o mercado daquela comunidade, né? Sobre o mercado de trabalho daquela comunidade. Porque, um detalhe, a empresa vai ter que comprovar que, na verdade, essa avaliação comprova que não tem mão de obra canadense e nem residente permanente para contratar para aquela vaga. Então, por isso que a empresa vai receber o aval do governo para contratar uma pessoa estrangeiro. Exatamente, uma pessoa de fora. Exato. Existe ainda algumas exceções de empregos que não precisam do LMIA, mas assim, gente, são exceções, são tão específicos que não vale nem a pena comentar, porque se vocês quiserem mais detalhes, pode entrar no site. A gente vai deixar o link. Ou então você entra em contato com a gente que a gente mostra. Mas, vias de regra, é necessário que tenha o LMIA. E a partir do LMIA, estando positivo, você consegue dar entrada dentro de 6 meses pro seu Work Permit. E aí, com o Work Permit, você consegue começar a trabalhar. Mesmo quando, por exemplo, a empresa, você fez a entrevista, a empresa diz, ótimo, gostei, você é o candidato ideal, os outros candidatos nenhum consegue bater isso aí. Ótimo, Parabéns. Né? Posso começar a trabalhar? Não. Vamos aplicar o processo de LMIA. Começou o processo a rolar? Posso começar a trabalhar? Não. Quando o processo sair positivo, aí você aplica pro Work Permit. Aí, quando o Work Permit chegar, aí que você pode começar a trabalhar. Então tá vendo como você vai ter custos? Você vai ter que ter esse delay, esse tempo de espera, ter esse processo todo acontecer e lá no final... E você vai ter que estar se mantendo aqui só com o seu dinheiro do Brasil. Então, quais são os requisitos, né, do empregador? Uma coisa boa não precisa de prova de proficiência de inglês, então você não é obrigatório a ter. Não. Desculpa, do empregado. Do funcionário. Do funcionário, do empregado. Eu que sou funcionário, vou ser contratada. Eu não preciso da prova de proficiência de inglês. Não preciso da equivalência de diplomas. Porque, por exemplo, área da saúde, área administrativa, construção civil. Não estou falando necessariamente daquelas licenças que precisam de licença, de autorização para exercer a sua estou falando das não precisam de licença, tá? Das vagas que não precisam de licença. Certo. Aí a pessoa não precisa fazer a equivalência do diploma, que é aquele... ela pegar o diploma dela, mandar para uma empresa que vai avaliar se aquele diploma dela equivale a mesma coisa aqui no Canadá. Isso, se tem o mesmo nível de graduação, por exemplo. Você está graduação lá naquele curso, significa graduação aqui nesse curso aqui. Então eles por exemplo, um exemplo da informática.
A minha graduação, meu bacharelado de Sistemas de Informações, eu tive que fazer a equivalência para eles. Entendi que o seu curso nessa faculdade é um bacharelado na área de TI. Então aí não precisa, para o LMIA não precisa. O que é que vai precisar? Da comprovação da experiência de trabalho. Então tudo que mostre que você realmente, por exemplo, a vaga é para alguma coisa da informática. Então você tem que mostrar que você já trabalhou numa área igual ou relacionada, que você tem aquela experiência. Suas responsabilidades, suas tarefas do dia a dia são equivalentes à da vaga. Cumprir os requisitos da vaga, porque se na vaga tem lá, né, tantos anos de experiência, precisa conhecer tal coisa. Linguagem de programação, Java, C#. Pronto, então você esses tem requisitos da vaga, eles têm que cumprir. Ter na sua experiência de trabalho. Isso, aí como é que você comprova? O currículo. Eles vão pedir também comprovação de empregos anteriores que você teve, às vezes cartinha, né, do empregador antigo. Às vezes carta do empregador, para poder explicar qual era a sua função. Da sua função. Exatamente, então isso aí você vai ter que ter. E no caso, porque assim, o LMIA teoricamente é para contratar um estrangeiro que na maioria das vezes vai estar fora do Canadá. Então se ele está no Brasil, ele não precisa comprovar nada financeiro. Zero financeiro, comprovação financeira. Mas se você está aqui como turista, aí eles podem lhe pedir. Eles podem. Mas se você tá aqui como turista, como é que você tá se mantendo? Então eu quero seus comprovantes bancários, algum comprovante de emprego anterior, entendeu? Alguma coisa assim. Então você tem que vir preparado para isso também, dessa comprovação financeira que você possa vir a precisar demonstrar. Isso. Entendeu? Porque você tá aqui. Você vai estar aqui. Então se você estiver fazendo essa aplicação daqui de dentro do Canadá, essa parte financeira ela é bem importante. Porque se você não comprovar. Porque ele não pode. Isso que acho que tu ia falar, né? Que se ele suspeitar que você vai estar aqui fazendo um trabalho ilegal, você vai ter o seu visto negado e talvez até vai ficar muito feio pra você até um futuro pedido de visto. Então fica bem complicado, é muito provável que negue, não dá certo. Então você tem que organizar bem isso ao máximo que eles pensem que foi nessa situação, porque é uma situação indesejada para vários. É ilegal, é considerado um crime, sei lá, né? Acho que sim, né? Então não pode de jeito nenhum fazer isso. Então tem que ter a comprovação financeira caso você faça a aplicação daqui do Canadá. E os requisitos do empregador, né? A empresa que vai contratar. Né? É simples, também não é nada complicado. Não. Que são 5 funcionários, não precisa ser megas empresas, tipo Microsoft. Não precisa. Pode ser empresas. Mas tem que ser realmente empresas de verdade. Que tenham licença de negócio para atuação. Pode ser fundo de garagem. Que tenham um endereço físico para poder correspondência e escritório. Isso. E tem outra comprovação financeira da empresa. Eles vão pedir. Eles têm uns nomezinhos dos formulários, né? Tem não sei o que, tem formulários que tem que preencher. Isso. E a licença, business license, né, que eles chamam. Tem que ter no mínimo 5 funcionários, você já falou. 5 funcionários, é básico, não é muita coisa, né? E a empresa que aplica o LMIA e ela paga a taxa, que aumentou, mas era $1.000 em torno disso, paga a taxa do governo. E aí o governo faz a avaliação do mercado, do impacto da vaga, de contratação desse estrangeiro. Às vezes os oficiais de imigração vão nas empresas para ver eles sempre entram em contato com a empresa. Eles sempre entram, às vezes é só uma ligação, às vezes eles podem ir lá mesmo. E geralmente eles querem falar também com o contador da empresa para ver a questão financeira da empresa. Mas não precisa ser mega empresa, como eu tô dizendo, né? Às vezes uma empresa menor também dá certo. E aí depois disso, que o LMIA vinha positivo, aí você aplica pro visto de trabalho. Exatamente. Então, sonhado Work Permit, e aí você pode começar a trabalhar depois que receber o seu Work Permit aprovado. E só vale que eu acabei de lembrar. O Work Permit, gente, quando é através do LMIA, você só pode trabalhar naquela empresa. Exatamente. Ele não é o que eles chamam Open Work Permit. Isso, porque ele é vinculado, associado pelo seu sponsor, pelo seu patrocinador. Isso. Então, obviamente que o seu Work Permit é para autorização de você trabalhar naquela empresa. E tem outra coisa que a Job Offer tem que ser de no mínimo 1 ano. Isso também. A Job Offer tem que ser no mínimo de 1 ano. Full time, no mínimo 1 ano. Também tem a questão do valor do salário, também tem um mínimo. É isso. E assim, mas o que a gente pode oferecer assim, de uma outra opção para aquelas pessoas nessa situação de que, mas eu quero tentar alguma coisa, seria essa. Ainda existe, claro, a comprovação de financeira, existe a questão de você arriscar, mas aí cabe a você decidir, pensar se vale a pena, mas ela é uma opção. O mais importante é você conseguir um emprego, uma job offer, se conseguir do Brasil, melhor ainda. É isso aí, gente. Então a gente vai ficando por aqui. Eu espero que a gente tenha ajudado, porque tem muita gente que mandou esse tipo de pergunta pra gente.
e é por aí, tá certo? Então, Qualquer coisa, entre em contato com a gente, dá o joinha. não esqueça de dar o curta o nosso joinha canal. e seguir a gente, tá certo? Tchau, gente. Tchau, Até o galera. próximo vídeo.